As Escrituras vão dizer: eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o meu Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava passando os seus últimos dias na terra. Momentos antes da cruz. Ele está preparando então os discípulos para 3 realidades muito difíceis para eles naquele momento, mas logo mais eles entenderiam, Ricardo. Primeiro, a sua morte. Segundo, a sua partida. E terceiro, a perseguição que viria. Os discípulos, eles estavam confusos, estavam tristes, mas Jesus revela que a sua partida traria algo. A promessa, o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo sobre aqueles que creem. Vivemos em um tempo em que há muita confusão sobre quem é o Espírito Santo. Dentro das igrejas até acabam existindo 2 extremos muito perigosos. De um lado, há aqueles que praticamente ignoram o Espírito Santo, falam do Pai, falam do Filho e falam do Espírito Santo como se fosse algo, um tema secundário. A fé se torna então apenas intelectual, racional, fria. E de outro lado, de um outro extremo também, há aqueles que reduzem o Espírito Santo a momentos, a energias, a sensações, a manifestações emocionais, experiências momentâneas, sensações. Mas a Bíblia apresenta uma realidade muito, mas muito mais profunda acerca do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é uma doutrina secundária da fé cristã. Ele é absolutamente central na obra de Deus. Sem o Espírito Santo, não haveria criação. Não haveria inspiração para as Escrituras, que foram escritas por 40 autores, inspirados por Ele. Não haveria encarnação de Cristo, não haveria novo nascimento, não haveria igreja, não haveria vida cristã. Mas então quem é o Espírito Santo? Na teologia, que vai estudar a doutrina do Espírito Santo, se chama pneumatologia. Pneumo, sopro. Estuda-se o sopro, estuda-se a vida, estuda-se o Espírito Santo. A Bíblia ela vai mostrar que o Espírito Santo ele não é uma energia. Não é uma força. Não é uma influência. Não é um sentimento que vem e que vai. Ele é Deus. Amém. Ele é integrante da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é coigual com o Pai, ele é coigual com o Filho.
Os atributos incomunicáveis de Deus estão sobre o Espírito Santo, pois o Espírito Santo, ele é Deus. A onipresença, ele está em todos os lugares. A onipotência, ele é todo poderoso. A onisciência, ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece. Amém. Ele conhece o teu interior, ele conhece o meu interior, ele conhece a tua mente, ele conhece a minha mente. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer, o Espírito Santo não é um hóspede eventual na igreja. Ele é o Senhor que governa. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, compreender quem é o Espírito Santo não é apenas uma questão teológica. É uma necessidade da igreja. Porque vemos muitas vezes hoje uma busca incessante pela estrutura. Uma busca incessante em fazer alguém ouvir uma mensagem e trazer momentos forçados para que aquela pessoa seja totalmente comovida, fique totalmente comovida. Uma lágrima que desce então, mas é uma lágrima que não traz transformação. Uma luz que começa a brilhar, várias luzes. E eu não estou falando aqui contra a estrutura, entenda bem, a estrutura é uma bênção, mas a estrutura não é a finalidade é a presença do amado Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então nós temos que ter o cuidado. Cuidado de quê, pastor? O cuidado de entender se é Ele que está no governo de todas as coisas, ou se é o meu coração e o teu coração. Muitos conhecem doutrinas sobre Deus, mas ainda não vivem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Muitos frequentam cultos, mas ainda não experimentaram a transformação que o Espírito Santo de Deus ele faz. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, vai falar que ele é o Espírito de glória. Isaías 4, versículo 4 vai dizer, ele é o Espírito de justiça, ele é o Espírito purificador. Zacarias 12, 10 vai dizer, ele é o Espírito da graça. Romanos capítulo 1, versículo 4 vai dizer, ele é o Espírito de santidade. Romanos 8, 9 vai dizer, ele é o Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 13 vai dizer, ele é o Espírito da promessa. 2 Timóteo 1, 7 vai dizer, ele é o Espírito do amor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele é Deus, mas também é uma pessoa. Ele possui os atributos pessoais. Ele fala. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, estavam adorando. Capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo vai dizer, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ele fala. Ouça bem. Ele fala. Ele fala. Ele ensina. João 14, 26 vai dizer, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. E fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Ele guia. Romanos 8,14 vai dizer, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mas ele também se entristece. A palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é Deus. Ele está aqui. Ele é uma pessoa.
Ele quer estar no governo da minha e da tua vida. Foi o Espírito Santo, nós vemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim que o Espírito pairava sobre as águas. Quando nós vamos para o Velho Testamento, nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele capacitava algumas pessoas para um propósito, para uma tarefa específica. Por exemplo, em Juízes ele capacita Sansão. A palavra vai dizer que Sansão então começa a ter uma força sobrenatural. Uma força que ele consegue... A NAA vai falar assim que ele consegue rasgar um leão. Porque essa força, o Espírito Santo então o capacita para quê? Para defender, para liderar o povo de Deus em face contra os filisteus. Nós vemos outro exemplo também, o rei Davi. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Samuel 16:13, Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou dele. Estamos falando do Velho Testamento. É ele que inspirou os profetas. Agora eu quero ir com você para o Novo Testamento. Pastor, sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre ele. Aleluia. Estamos falando sobre a sua presença. Glória Estamos a Deus. falando sobre a necessidade da igreja em si, a igreja do Senhor, entender que nada é mais importante do que a tua poderosa presença. Nada é mais importante. Nada. Aleluia. Glória a Deus. Nada. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, Lucas vai registrar a obra do Espírito Santo. O anjo vai dizer a Maria: o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A obra do Espírito Santo, o nascimento através da Virgem Maria. Minha irmã, você que está aqui hoje cultuando ao Senhor, eu quero glorificar Deus pela tua vida. Nós sabemos que no calendário está marcado o Dia Internacional das Mulheres. Isso é uma bênção, é uma data dentre 365 datas. Mas eu quero relembrar que você é filha, que você é amada, que você nunca foi esquecida, que você nunca foi deixada, que embora você possa ter passado por dores, por tristezas, embora até você possa ter passado por momentos assim que humanamente são momentos impossíveis, Ele esteve e está com cada uma de vocês, fortalecendo, levantando, restaurando, curando. Aleluia. Ainda que o seu pai, ainda que a sua mãe, na sua casa, ainda que lá você nunca tenha ouvido um eu te amo, Ele te diz o quanto que Ele te ama. Ele te diz o quanto que Ele te amou naquela cruz e depois ressuscitou. Ele te diz que estaria com você, está com você todos os dias da tua vida. Então, se você entrou triste nesse lugar, em nome de Jesus, receba dele a paz e o renovo agora, em nome de Jesus, e que toda tristeza se transforme em vestes de alegria, e você possa voltar a cantar, você possa voltar a se alegrar, você possa voltar ao primeiro amor. O próprio ministério de Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo. No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, vai relatar o batismo do Senhor Jesus por João Batista. E nós temos ali a Trindade manifesta. Deus Pai, Deus Filho se batizando, e depois do Filho se batizar, vem o Espírito Santo de Deus através de uma pomba. E neste momento o Pai, Deus Pai, vira para o Filho e fala assim: este é o meu Filho que amo. Amém. Mas Jesus sai dali então, levado, a palavra vai dizer cheio, em Lucas 4:1, cheio do Espírito Santo.
Ele sai do Jordão e o Espírito Santo o leva para o deserto. E lá ele passa 40 dias e 40 noites. E a palavra vai dizer que ele sai de lá cheio do Espírito Santo. E seus 3 anos e meio de ministério como homem aqui nesta terra foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele veio para dar vida ao cativo. Ele veio para libertar aquele que estava cativo. Ele veio para curar. Ele veio para salvar. Ele veio para restaurar o caminho do homem para com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas tudo isso só foi possível por ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer, Seu nome venha ser glorificado. em João 16, 7. Aleluia. Glória a Deus. Em João 16, 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Neste momento nós voltamos para o nosso texto principal, para a nossa base desta mensagem. O Senhor Jesus está com seus discípulos e está falando sobre a sua ida. E a promessa do Pai, que seria a vinda do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus está andando com os seus discípulos. A presença dele é uma presença física nesse momento. Então, aos olhos humanos, ali havia sim uma limitação física. Como é que é, pastor, limitação física de Jesus? Não, você vai entender. Jesus estava com eles. Então, era necessária sua morte, redenção e ressurreição para que o Espírito Santo de Deus estivesse sobre eles. Agora não há mais limite físico. Agora, onde aquele que crê está, ele é templo do Espírito Santo de Deus, a morada do Altíssimo. Agora o próprio Deus está sobre aquele que crê. E o próprio Espírito Santo agora, então, usa a igreja, usa as pessoas como testemunhas, como ministros, para que o reino continue avançando. E a igreja, então, apontando para Cristo, apontando para o seu retorno. Dê continuidade ao ministério que ele começou. Isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Jesus morre naquela cruz. Jesus ressuscita ao 3º dia. E vai ter com seus discípulos. Em Atos capítulo 1, versículo 4 a 5, vai falar assim, que comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque quando João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É importante a gente fazer uma diferenciação. Qual a diferenciação, pastor? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós então passamos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Somos morada, passamos a ser morada do Espírito Santo. Esta habitação do Espírito nos transforma, nos santifica, tornando-nos parte da família de Deus. Somos chamados a viver de forma que honre essa presença divina em nossas vidas. Então eu preciso diferenciar o quê? Neste momento, até a descida do Espírito Santo de Deus, os seus discípulos criam, sim ou não? Os discípulos que andavam com Jesus, até a descida, antes do Espírito Santo de Deus descer no dia de Pentecostes, eles criam em Jesus? Eles eram morada, sim ou não? Mas eles não eram ainda batizados com o Espírito Santo de Deus. Então quer dizer que o batismo com o Espírito Santo ele é uma experiência distinta e subsequente à salvação. Onde o crente ele é revestido com poder para o serviço e testemunho.
Essa experiência ela é crucial para uma vida cristã. Capacita-nos a cumprir a grande comissão e a viver uma vida cheia do poder do Espírito Santo, liderada, governada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito habita em nós para nos transformar e vem sobre nós para nos capacitar. Ele habita em nós para nos transformar e habita em nós para e vem sobre nós para nos capacitar. Então Atos 1:8 vai dizer, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos, mas recebereis poder. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Senhor! Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins. Glória a Deus! Estava próximo. Amém. Eles estavam no dia de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava cheia. Milhares e milhares de pessoas. Então o Espírito Santo de Deus vem e desce e passa a habitar sobre os teus filhos. Línguas de fogo vêm sobre eles. E eles passam então a falar em línguas idiomáticas, porque aqueles que estavam acompanhando os ouviam no seu idioma natal. Alguns deles pensam assim, esse povo está bêbado. Esse povo só pode estar bêbado. Pedro vai falar assim, não, eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel anunciou. Pedro, um homem que antes era o famoso, escreveu, não leu, o palco meu. Sim ou não? Um homem que, impulsivo, a ira chegava, ela já se manifestava. Agora Pedro, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levanta, não de uma forma impulsiva, mas governado pelo Espírito Santo. E o seu primeiro apelo, no seu primeiro apelo, 3.000 pessoas. Aleluia! Glória a Deus! No seu segundo apelo, 5.000 pessoas são alcançadas. E a palavra vai dizer que esse homem estava tão cheio da presença e manifestando a glória, que aonde ele passava, a sombra dele, ela curava. As pessoas colocavam enfermos ao redor de Pedro, aonde ele passava. Então, como ele estava tão cheio da presença, tão cheio do Espírito Santo, elas eram curadas. Amém. Glória a Deus. A igreja não nasceu de uma estratégia humana, ela nasceu do derramamento do Espírito Santo. Foi ali que a igreja primitiva inicia. Ali a igreja primitiva começa a cumprir com o teu objetivo. Vamos dar seguimento ao ministério que Jesus começou, onde o Espírito Santo é ignorado, a igreja vira apenas uma organização religiosa. A música pode estar num tom menor, pode causar num momento lágrimas, mas são lágrimas, como eu falei há pouco, lágrimas sem transformação. As luzes podem ajudar, mas sem o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, não vai haver transformação. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, você não tem força contra o pecado. Eu também não tenho. Você não consegue lutar contra o pecado se não for o Espírito Santo de Deus agindo sobre você. Não tente com as suas próprias mãos, você vai perder. Agora, seja guiado pelo Espírito Santo e você vai ser transformado. E aquilo que brilhava sobre a tua vida não vai brilhar mais, porque quem vai brilhar vai ser Jesus sobre a tua vida e através da tua vida. Aquilo que a carne aflorava, trazia, os pecados de estimação não existirão mais, porque você não está lutando com as suas mãos, você não está tentando com as suas mãos, mas Ele está com você, Ele está te transformando. Tempo
tempo a tempo, dia a dia. É Ele que convence. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Ele te trouxe, porque Ele te atraiu, Ele me atraiu. Sabe por que nós começamos essa comunidade? Porque Ele deu esta direção. Amém. Então Aleluia. os teus ouvidos têm que estar sensíveis à tua voz, porque Ele fala. Ele está falando com você nesse determinado momento. Ele fala com você através dos louvores, Ele fala com você através da palavra, das profecias contidas na palavra. Sem o Espírito Santo podemos até fazer igreja, mas não podemos ser igreja. A maior necessidade da igreja hoje não é mais tecnologia, mais estrutura, mais estratégias. É o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. Aleluia. Sem Ele nada pode acontecer. Pode até parecer algo dele, mas vai sucumbir. Agora, quando Ele faz, quando Ele vem, quando Ele se manifesta, é impossível não haver transformação de vida. É impossível então os frutos do Espírito não virem, não começarem a aparecer. A benignidade, a bondade, a mansidão. Porque é Ele quem governa, é Ele quem transforma. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, vai dizer: não se embriague com vinho, aonde há contenda, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas sejam cheios do Espírito Santo. Nós temos aqui, presta bem atenção, o apóstolo Paulo nesse momento, ele está colocando de um lado a pessoa que está embriagada pelo álcool, embriagada pelo vinho. Ele está trazendo, ele quer que venhamos a compreender o que? No momento que a pessoa está embriagada pelo vinho, ela não consegue discernir as suas ações, ela não consegue controlar as suas ações, ela é dominada pelo vinho. E ele vai falar, vai causar contenda, vai ter problema. Mas da mesma forma, olha aqui, da mesma forma, agora ébrio, o álcool está me governando. Não. Seja cheio do Espírito Santo para que Ele te governe. Aleluia. Para que você não Glória a governe os Deus. teus fatos, Aleluia. mas Ele te governe, Ele te levante, Ele te transforme, Ele te use. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O que é ser cheio então, pastor? São porções? Não, o Espírito Santo não é dividido em porções. O Luciano Subirá vai dizer uma coisa que eu gosto muito. Ele vai falar assim: ser cheio do Espírito Santo não é ter mais porções dele, é Ele ter mais porções. Nossa, é Ele ter mais de mim e mais de você. É Ele me ter por completo, é Ele te ter por completo. Aonde Ele precisa ainda chegar no teu coração para que você seja completo dele. Ele quer você por completo. Ele me quer por completo. Seja cheio do Espírito Santo de Aleluia. Deus. Glória a Deus. Em 1904 e 1905, algo poderoso aconteceu no país de Gales. Ali um menino, nascido numa cidade de Lowbor, em 1878, chamado Ivan Roberts, de uma família pobre, de mineradores. Na sua infância ele já começa a trabalhar nas minas, então. E aos 13 anos de idade ele começa a ter fome e sede. Pelo quê? Alimento? Comida natural? Água natural? Não. Por Deus. Ele passa a orar por duas coisas muito importantes aos 13 anos de idade. Primeiro, para que Deus o enchesse com o seu espírito. 13
anos de idade. Segundo, para que Deus enviasse um avivamento sobre o país de Gales. Eu vou falar de novo. 13 anos de idade. 13 anos de idade. Ele tinha fome, ele tinha sede pela presença. Amém. 13 anos de idade. Que em nome de Jesus, naquelas salas que estão sendo ministradas, nossas crianças estão sendo ministradas, haja fome e sede pela presença do Espírito Santo. Ali seja levantado John Wesley, ali seja levantado em nome de Jesus Ivan Roberts, ali sejam levantados homens e mulheres com o coração dos irmãos morados, ali sejam levantados avivalistas do Senhor, em nome de Jesus, porque eles são aquilo que o Senhor diz que eles são, e eles vão cumprir com o teu propósito eterno, em nome de Jesus. Nenhum deles se desviará, porque eles são os teus escolhidos, os nossos filhos, e nós temos, Pai, nós temos o privilégio de apacentá-los em nossos lares. Amém. Glória a Deus. Ivan Roberts, então, aos 26 anos de idade, ele começa a pregar em Longor, uma cidade pequena de 3.000 habitantes no país de Gales. E nós estamos mais ou menos agora em 1903 para 1904. E ele faz uma visita a um pregador chamado Seth Joshua. Seth Joshua não conhecia Ivan Roberts. Seth Joshua, a vida inteira, orou, fez duas orações principais. A primeira delas é: Senhor, levante um jovem que queima pelo teu Espírito, que queime pela tua presença, como um avivalista sobre o nosso país. A segunda oração que ele fazia era: Senhor, dobra-nos, quebra-nos, quebranta-nos. Que não possamos, que não venhamos a estar inflexíveis na tua presença, que não venhamos a estar rígidos, mas que possamos ser flexíveis na tua presença. Quebranta-nos, dobra-nos, quebra-nos, nos torne humilde, simples como Jesus. Quebra-nos, quebra toda arrogância, quebra todo orgulho. Dobra-nos, dobra-nos, quebra-nos. Ivan Roberts estava naquele lugar ouvindo aquela palavra. Ivan Roberts começa a declarar, começa a orar: Senhor, me dobra, Senhor, me quebranta, Senhor, muda, Senhor, quebra, Senhor, aquilo que tem orgulho, quebra, Senhor, aquilo que está me fazendo rígido, aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, dobra. Amém. Dobra, dobra. Dia 31/10/1904, Ivan Roberts então começa a fazer movimentos de oração numa pequena igreja nessa cidade de Longor. E essa reunião de oração, ele começa a pregar nessa reunião de oração, e essa reunião de oração começa a ir um pouco mais tarde. Em uma dessas reuniões, ele levanta as suas mãos e ele diz bem assim: levantei as minhas mãos e toquei em chamas de fogo. O meu peito está ardendo, em chamas, esperando por um sinal. Do lado de fora já havia multidões querendo entrar naquela pequena igreja. Em pouco tempo, as igrejas de Longor começam a ser tomadas. Pouco mais de um tempo, as cidades vizinhas começam a ser tomadas pelo quê? Pela presença do Espírito Santo. As igrejas que antes estavam vazias começam a lotar. Não é sobre o nome, não é Ivan Roberts, não é Longor, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é Seth Joshua que orou: dobra-nos, é sobre o Espírito Santo de Deus, que levanta improváveis homens e mulheres
apaixonados, incendiados e incendiáveis. Naquele ano, as Bíblias acabaram nas livrarias. Naquele ano, os mineradores, antes truculentos, irados, que batiam em seus animais para levar os minérios, passam a tratá-los de uma forma mansa, passam a tratar suas famílias de uma forma mansa. Então, os animais, a história vai dizer que os animais começam a não entender os direcionamentos, porque os homens estavam sendo transformados. Avivamento sem transformação não é avivamento. Avivamento sem transformação é barulho. Tinha transformação, tinha mudança de vida. Aleluia, glória a Deus. Aquele que roubava passa a não roubar mais. Aquele que assaltava passa a não assaltar mais. Aquele que mentia passa a não mentir mais. Aquele que fazia A, B, C, D, E, F, G, até não passar então a não fazer mais. Então naquele momento, os juízes, o poder judiciário, eles começaram a se vestir com luvas brancas. Qual é o significado, pastor? Não havia crime mais para ser julgado. Luvas brancas, luvas brancas. Por quê? Porque um país está sendo transformado. Não há mais processos, porque o Espírito Santo de Deus então estava transformando homens, mulheres, adolescentes, jovens. Todos estavam em uma só voz, e a voz era a voz do Espírito Santo de Deus sobre o país de Gales. Em pouco tempo, 100.000 pessoas conheceram o Evangelho de Jesus e foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o Senhor estava, o Espírito Santo se manifestou naquele país através de um jovem de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Glória a Deus. Ele é Deus. Ele Aleluia. é uma pessoa que quer ter um relacionamento profundo comigo e contigo. Ele é Deus. No Antigo Testamento, ele vinha sobre as pessoas para a capacitação de uma tarefa. Após morte, ressurreição, no dia de Pentecostes, agora ele vem sobre as pessoas. Ele vem sobre os seus filhos. Ele vem sobre aquele que crê. Então um grande avivamento acontece. Pastor, qual que é a tua expectativa? A palavra vai dizer que aquilo que estava acontecendo, Pedro vai falar assim, está acontecendo, que foi predito pelo profeta Joel, e que isso aconteceria até o grande e glorioso dia do Senhor. E está falando sobre você, e está falando sobre mim, e está falando sobre este lugar, porque Ele quer habitar na sua vida. Não somente habitar, mas Ele quer transformar. Não somente transformar, mas Ele quer liderar. Ele quer ter o governo da minha vida e da tua vida. Mas para isso, o eu precisa morrer. Não se embriagueis com vinho, aonde a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É uma ordenança do apóstolo Paulo para todos, para mim e para você. O Espírito Santo de Deus também, acabamos de ler, é Ele que capacita com os dons, é Ele que capacita com o poder. No dia de Pentecostes, as línguas não eram sem finalidade. A finalidade daquelas línguas
era aquele povo exaltar e dizer as grandezas de Deus. Cada um estava anunciando, declarando as grandezas de Deus. Eles anunciaram não eles próprios, eles anunciaram quem era Deus. E a palavra que nós lemos em João capítulo 16, vai falar assim: é necessário eu ir para que ele possa vir. E ele não falará de si mesmo, ele vai me glorificar. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Quando ele glorifica a Cristo, quando ele revela tudo aquilo que Cristo ensinou para mim e para você, quando a tua vida é transformada para que eu e você venhamos a ser parecidos como Jesus. Obra do Espírito Santo. Regeneração. Obra do Espírito Santo. Ele é aquele que empodera. Glória a Deus. Não um poder sem finalidade. Um poder para que o teu propósito seja cumprido nessa terra. Aonde você está, meu irmão e irmã, você é um embaixador de Cristo nessa terra. Aonde você está, você brilha Cristo. Aonde você está, Ele quer te usar com seus dons. A palavra vai dizer que é Ele que derrama os dons. E nesta manhã, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, eu creio neste tempo para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se Glória você a ainda Deus. não conhece os teus dons, eu creio que Ele vai revelar cada um deles neste momento. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero convidar primeiro você a ficar em pé e depois a fechar os teus olhos. Eu quero chamar um ministério de louvor aqui à frente, por favor.